Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória, ela é facultativa. Então, o sacerdote pode celebrar essa memória, como ele pode não celebrar. Não é uma memória de um santo obrigatório, mas é um grande santo. Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio, ele fundou a congregação dos missionários, filhos do Imaculado Coração de Maria. Tanto que esse Maria dele vem justamente por causa desse amor que Santo Antônio tinha para com Nossa Senhora. Ele foi nomeado bispo para a ilha de Cuba. E hoje vamos rezar muito pelos cubanos. Nós sabemos muito como é que é a ilha de Cuba, como é Cuba hoje. Fala-se até que na vida de Santo Antônio, ele previu que Cuba iria se tornar um país comunista. Então, nomeado bispo para a ilha de Cuba, aí alcançou singulares méritos, trabalhando pela salvação das almas. Então, veja, um bispo que se dedicou pela salvação das almas. A preocupação dele era essa. Conta-se que na vida dele, de Santo Antônio, Maria Claret no caso, enquanto que os grandes teólogos estavam fazendo as grandes discussões em relação aos dogmas de Nossa Senhora, as coisas relacionadas à igreja, discutindo se poderia ou não, se isso era permitido ou não, o que se deveria permitir ou não, mais ou menos como nós estamos nos tempos de hoje, né? Não é muito diferente, não. Hoje as discussões são essas, a igreja já deixou tudo certo, já está aí, discussões que já teve no passado, os concílios já definiram tudo que precisava ser definido, agora está aí, o magistério está aí só para ensinar e dizer, olha, é por aqui que nós devemos ir. Não, aí hoje está essas grandes discussões de bênção de homossexuais e aquela coisa toda, e se a mulher deve ser sacerdotisa ou não. Essas discussões que estão por aí, era assim no tempo também de Santo Antônio Maria Claret. Mas ele, como um bispo muito zeloso, ele não entrava nos méritos dessas discussões. Lá na ilha de Cuba, ele ensinava as verdades do Evangelho. Ele não ficava entrando em discussões com as suas ovelhas. Ele ensinava o que a igreja sempre já tinha deixado como depósito da fé. Ele não ficava discutindo se a mulher deveria ser sacerdotisa ou não. Não, ele falava do valor do sacerdócio, do
da vocação sacerdotal, dos homens que foram chamados para isso, sem entrar em mérito de discussões. Está vendo? É assim que nós devemos ser. Era assim que ele fazia. Ele escrevia muitos livros, panfletos, livros, e ele dava. Ele não vendia, não, ele dava como forma de as suas ovelhas, né, serem bem catequizados, os seus fiéis serem bem catequizados. Ele recebeu uma grande graça, que diz que Santo Antônio Maria Claret recebeu a graça de, quando ele comungava, Jesus ficava dentro dele, no coração dele. E é como se ele fosse um sacrário, para entender melhor. Jesus ficava ali. Foi uma grande graça que Santo Antônio Maria Claret recebeu. Então depois ele regressa para a Espanha e ainda teve de suportar muitos trabalhos em favor da igreja. Ele morreu em Fontfroide, França, no ano de 1870. Então, que Santo Antônio Maria Claret, com o bom exemplo que ele nos dá, que ele nos conceda a graça de vivermos intensamente a santidade. E falando de viver intensamente a santidade como ele viveu, vamos para o evangelho de hoje, Lucas, capítulo 12, do versículo 35 a 38, que eu acabei de proclamar. Então, Jesus está deixando bem claro para nós que nós devemos ficar atentos, porque o retorno dele vai acontecer a qualquer momento. Então ele diz que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Os rins cingidos, antigamente os homens usavam justamente uma corda ali em volta dos rins, justamente para que a roupa deles, porque é tipo as vestes antigas, é igual uma túnica de um sacerdote hoje. Então, quando amarrava, as vestes elas subiam um pouco para a pessoa poder se locomover rapidamente. E a lâmpada indica ali que nós devemos enxergar, nós devemos ver as coisas que estão ao nosso redor. Lembremos da parábola das 10 virgens, que elas tinham que estar ali com as lâmpadas acesas para aguardar o esposo que deveria chegar. Então tinha as prudentes e as imprudentes. E as imprudentes, em vez de estar alimentando ali a lamparina com o óleo, elas não fizeram isso, mas as outras fizeram, as outras 10. E aí o que foi que aconteceu? O noivo chegou. Elas ficaram de fora. Então, precisamos estar atentos. Porque o Senhor vai voltar. Como ele diz assim, aqui no versículo 38, que ele pode chegar à meia-noite, às 3 da madrugada. E aqui eu acrescento, ele pode chegar 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, ele pode chegar às 7 da manhã, 9 da manhã, pode chegar meio-dia, poderá chegar às 15 horas. Enfim, a qualquer momento o Senhor vai chegar, porque ele disse isso, meus irmãos. Lembremos lá nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus está prestes a subir ao céu. Então ele está ali se despedindo dos apóstolos. Eu até convido você a ler nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, esta passagem. E ali eles fala
para os discípulos que eles precisariam continuar pregando o evangelho, porque agora chegou o momento de ele voltar para a casa do Pai, e ele começa a subir, vai subindo, uma nuvem oculta, e de repente o anjo aparece e diz: por que vocês estão olhando aquele que irá voltar? Então ele irá voltar sim, para levar aqueles que são fiéis, e ali haverá a separação. Os que levaram uma vida errada, que não quiserem saber de Deus, irão ficar do lado esquerdo, e ficando do lado esquerdo serão condenados ao inferno. E aqueles que levaram uma vida santa, uma vida com Deus, serão colocados do lado direito, e estando do lado direito serão salvos. Compreendeu? Então ele poderá vir a qualquer momento, como ele vem e tem vindo, diariamente na vida daquelas pessoas que ele está chamando. Muitas pessoas sendo chamadas pelo Senhor, muitas, agora mesmo, nesse momento, alguém está sendo chamado, está indo ao encontro de Deus. E aqui eu estou falando dessa morte que acontece, que a pessoa é chamada diante de Deus para prestar contas, como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que logo a pessoa morre e ela já presta contas a Deus, e ali Deus já vai decidir para onde ela irá. Então, se a nossa vida ela está por um fio, ou seja, a qualquer momento Deus poderá nos chamar. Então, meus irmãos, como é que nós devemos levar a nossa vida? Devemos levar uma vida santa. Vamos ser santos. Não brinquemos. Às vezes eu fico imaginando que muitas vezes eu tenho brincado com a minha salvação. Eu não posso brincar com a minha salvação. Eu não posso. Eu preciso levar uma vida santa. Eu preciso estar alerta constantemente. Você está em alerta? Lembremos recentemente o que aconteceu ali na faixa de Gaza. Esses acontecimentos, que está sempre acontecendo ali em Israel. E eu estava vendo uma pessoa israelense, que ela é brasileira e que mora lá em Jerusalém. E ela estava fazendo uma live e ela estava mostrando. Ela estava com um fone e ela estava mostrando que um dos fones ela colocou no ouvido, porque se coloca nos dois ouvidos. Um ela tinha tirado, estava do lado de fora, e o outro ela estava ali ouvindo, porque ela estava conversando com uma outra pessoa. Ela disse que um estava fora porque ela precisava ouvir a sirene, porque se a sirene tocasse, ela teria que tomar as devidas providências, sair dali, largar aquele momento que ela estava ali fazendo a live e correr lá para o subterrâneo da casa dela. Estava em alerta, tá vendo? Está ali conversando, mas ao mesmo tempo ela estava observando. Se tocar a sirene, ela tem que correr. Ela ainda disse assim: me desculpe se eu tiver que deixar tudo aqui ao tocar da sirene. Tá vendo? Alerta. É assim que eu e você devemos estar. Nós não podemos permitir que o pecado tome conta de nós. Nós não podemos cair em pecado mortal de maneira nenhuma. Estejamos atentos. Esteja atento no seu celular. Tome cuidado com os anúncios que vêm. Cuidado com esses anúncios pornográficos,
Percebam que muitas vezes ali no YouTube, de vez em quando eles ficam mandando imagens de pornografia, aí colocam um título assim de curiosidade, que leva a pessoa a ficar e querer saber o que é que aquilo ali quer dizer. Ainda mais você que está aí lutando para viver a castidade, eu também lutando para viver a castidade. Aí vem esses anúncios, vem essas coisas. Aí o demônio nos tenta a dar uma olhadinha e tal. Aí a pessoa clica em cima, pronto, clicou. Aí começa a ver aquelas porcariadas que não vai levar ninguém para o céu, vai levar para o inferno. E aí a manobra é essa. A partir do momento que você clicou, aí o YouTube já começa a mandar vários outros vídeos que estão relacionados a essas questões de pornografia. Porque o YouTube dá o que você quer, sabia? Se você colocar lá Jesus Cristo, ele vai mandar Jesus Cristo. Se você colocar sobre Nossa Senhora, ele vai mandar as coisas de Nossa Senhora. Se você colocar as coisas relacionadas à Sagrada Escritura, ele vai mandar relacionada à Sagrada Escritura. Se você colocar pornografia, ele vai mandar pornografia, você está entendendo? E é numa dessa que o Senhor chega e chama e leva, e aí vem a prestação de contas, você está entendendo? Vigilância, meu irmão. Vigilância, minha irmã, muito, muito, muito cuidado. A nossa vida está por um triz. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Feliz dos empregados, feliz de nós, feliz dos católicos que o Senhor encontrar numa vida santa, feliz, mas tristeza para aqueles que estiverem levando uma vida errada. Tristeza para ele. Eu estou dizendo assim, os católicos, porque nós deveríamos ser justamente aqueles que devem viver o óbvio, e o óbvio é a santidade. Os pagãos não, os pagãos já estão numa vida errada, eles não querem saber. Embora eles também precisarão se converter e mudar de vida. Está entendendo? Então, estejamos atentos, é importante, vigilantes. Meu Deus do céu, quanta vida errada. Nós não podemos viver uma vida errada, vamos viver como Santo Antônio Maria Claret, um bispo muito santo, que viveu a santidade. Vivia para Deus, um coração totalmente voltado para Deus. Não vamos brincar com a nossa salvação. Se você está precisando se confessar, meus irmãos, se você está precisando se confessar, meu irmão ou minha irmã, se confessa, larga esse pecado, porque o Senhor poderá te levar no pecado. Adão, onde estás? Adão tinha acabado de pecar. Adão, onde estás? Está lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Logo depois que Adão, ali instigado por Eva, acabou comendo o fruto, e Eva, instigada pela serpente, comeu o fruto também. Aonde você está? O que você anda fazendo? Enganando quem? Sua esposa, enganando seu esposo. Que vida você está levando? Está na corrupção, está no pecado, está na ganância, como o evangelho de ontem estava falando. Você tem deixado de ir à missa. Por que você parou de ir à missa? Não tem rezado mais, né? Entrou no vício do jogo, dos joguinhos, e não quer saber mais de outra coisa. O que você está fazendo com a tua alma? Tenha piedade da tua alma, salva a tua alma.
Salva a tua alma enquanto é tempo. Não brinque. O Evangelho está deixando bem claro. Ele poderá chegar à meia-noite ou às 3 da madrugada. E como eu falei antes, a qualquer momento ele poderá chegar. Onde tu estás? O que andas fazendo? Saindo com seu namorado, com a sua namorada? Levando uma vida errada? Ou você que tem essa tendência a gostar de homem, agora tá namorando com homem. Você que é homem namorando com homem, e você mulher namorando com mulher. Deus não permite isso não, meu irmão. Deus não quer. Porque um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com outra mulher. Não, mas estão dizendo que está liberado. Quem liberou foi Deus. Me mostra na Sagrada Escritura que Deus tenha liberado. E você também você que é homem e gosta de mulher? Que vida é essa que você está levando? Essa vida de pecado? Relação sexual só dentro do matrimônio? Só aqueles que casaram ali no religioso, na igreja. Não, mas eu sou casado como? Só no civil? Não, casado para Deus só quem foi diante do altar. Você está entendendo? Está brincando com a tua vida. Não brinque com a tua vida. Porque depois todos nós teremos que prestar contas a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.